Olá pessoal, eu sou Eduardo Carlassara. O nosso tema de hoje do Jogo Rápido é planejamento estratégico. É evidente que planejamento estratégico é um tema bastante complexo para a gente abordar num jogo rápido. Mas antes de mais nada, é importante que vocês saibam que um planejamento estratégico ele é definido, ele é estruturado a partir de três principais fases para que a gente consiga elaborar um bom planejamento estratégico. Quer saber quais são essas três fases? Eu vou te contar agora. Antes de mais nada, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, a hora é agora. Clica no botão vermelho aí embaixo e aproveita também para ativar as notificações e ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Bom, antes de falar sobre as três fases do planejamento estratégico, é importante que a gente defina, obviamente, o que é planejamento estratégico. Planejamento estratégico, ele é um processo pelo qual uma organização, uma vez realizada a análise do ambiente no qual ela se encontra e definidos seus objetivos, seleciona as estratégias mais adequadas para atingir aqueles objetivos que foram definidos. Além disso, esse é o momento também em que a organização define os projetos que vão ser executados para o desenvolvimento dessas estratégias que visam atingir os objetivos que aquela organização determinou. Esse processo deve contar com um sistema de acompanhamento e atualização permanente que adapte os objetivos, estratégias e programas às possíveis mudanças externas e internas que afetem uma organização esportiva. Existem uma série de falhas comuns que os gestores esportivos cometem, ou que as pessoas de maneira geral cometem, quando elas vão desenvolver planos estratégicos. Primeiro delas, existe quase sempre uma expectativa de resultados imediatos e milagrosos. Quando a gente está falando de planejamento estratégico, a gente não pode pensar em resultados imediatos, momentâneos. Planejamento estratégico deve ser pensado em médio e longo prazo. Outro fator importante que pode impactar no nosso planejamento estratégico é a gente ignorar a estrutura da organização, ou seja, elaborar um planejamento estratégico que esteja completamente fora do contexto estrutural daquela nossa organização esportiva. O planejamento estratégico, claro, ele precisa ser elaborado na mesma linha em que a direção, o corpo diretivo daquela organização está. Não adianta nada o corpo diretivo estar numa linha e o nosso planejamento estratégico estar em outra. É preciso também que se diga novamente que não se pode dedicar um planejamento estratégico somente ao curto prazo. Ele não pode acontecer de cair na rotina, por exemplo. O planejamento estratégico ele precisa ser pensado a longo prazo, a médio e longo prazo, e com continuidade dos seus processos. Além disso, não dá para a gente elaborar um planejamento estratégico utópico e real, que não converse com a realidade da nossa organização esportiva, por exemplo. Essas são falhas comuns que acontecem em que nós, gestores esportivos, precisamos estar atentos quando formos desenvolver o planejamento estratégico da nossa organização, porque senão a gente coloca tudo a perder, evidentemente. Bom, vamos falar das três fases do planejamento estratégico. A primeira fase do planejamento estratégico da nossa organização esportiva é aquela fase que a gente chama de fase analítica. Dentro dessa fase está toda aquela parte de estruturação do nosso planejamento. E ela parte, antes de mais nada, da análise do ambiente. Ou seja, à medida que eu consigo entender quais são os fatores do ambiente externo e do ambiente interno que estão impactando a nossa organização, vai ficar mais fácil eu definir os objetivos para aquela minha organização e as ações que eu vou ter, que eu vou desenvolver para atingir aqueles objetivos. É na análise de ambiente que a gente vai conseguir entender quais são as forças, quais são as ameaças, quais são as oportunidades que impactam a nossa organização. A famosa análise SWOT também é feita dentro dessa fase analítica. A partir do momento que a gente entende, faz essa análise do ambiente, a gente consegue então definir os objetivos daquele nosso planejamento estratégico. A partir desses objetivos definidos, bem desenhados, é que nós vamos traçar as estratégias para que a gente consiga atingir aqueles objetivos no médio e longo prazo. Após a gente definir as estratégias de ação, é que a gente vai elaborar então os projetos, ou seja, de que maneira eu vou construir ações que vão no longo prazo, no médio e longo prazo, culminar naquele objetivo que eu determinei para aquele planejamento estratégico da minha organização.
Ou seja, a fase analítica é uma fase de entendimento do contexto pelo qual a organização está inserida, a definição dos objetivos e a definição das estratégias e dos caminhos para que a gente consiga atingir aquele objetivo. A fase 2, por sua vez, é a fase chamada de programação. É nessa fase em que a gente vai desenhar o plano operacional anual para o desenvolvimento daquelas ações estratégicas que vão culminar no atingimento do nosso objetivo. Ou seja, a fase 2 de programação é a fase em que a gente vai desenhar o mão na massa. Como vão acontecer as ações que vão em conjunto culminar para que eu atinja aquele objetivo, vão conseguir determinar que eu atinja aquele objetivo no médio e longo prazo. A terceira fase, por fim, mas não menos importante, é a fase da avaliação. Ou seja, todo esse processo desenvolvido na fase 1 e na fase 2 é extremamente fundamental e necessário que esse processo todo seja acompanhado e avaliado a todo momento. Ou seja, eu preciso saber se eu estou no caminho certo para a obtenção dos meus objetivos, eu preciso saber se eu estou alinhado com aquelas estratégias que eu determinei, se as ações condizem com aquelas que eu havia desenhado, se o meu plano operacional tá funcionando no tempo que eu tinha determinado. Ou seja, essa fase 3 de avaliação ela vai nos entregar diversos indicadores que vão ser fundamentais para a gente conseguir mensurar se nós estamos no caminho certo para atingir os nossos objetivos ou se a gente precisa ajustar algumas estratégias, algumas operações, algumas ações para que a gente consiga então voltar para aquele caminho correto, para aquele caminho adequado, para que a gente atinja o nosso objetivo que foi definido a médio e longo prazo. Bom, é bastante interessante o planejamento estratégico e é algo extremamente complexo, mas para vocês é bacana saber sobre essas 3 fases antes de mais nada. Esse foi o nosso jogo rápido dessa semana. Fique sempre conosco, acompanhe o Gestão em Jogo e todo o conteúdo que é disseminado pelo canal. Um grande abraço a todos vocês.